A paz de Cristo, meus amigos e meus irmãos. Vamos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando hoje, essa semana, a lição 11. E esse estudo tem como texto base Neemias 5, 1, 9. E o título dessa lição é Deixando os Maus Hábitos. Quem escreveu essa lição foi o pastor Gerson Januário. E quero fazer aqui a biografia, ler a biografia do nosso querido pastor Gerson Januário, da Convenção Batista Fluminense. Pastor Gerson Januário é esposo de Selma, pai de Priscila, Raquel, e pastor da Igreja Batista Central em Barra Mansa, Rio de Janeiro, desde 1975. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em 1977, Rio, e Bacharel em Direito, Centro Universitário em Barra Mansa, UBM, Rio de Janeiro. Licenciado em Português, Literatura, em 1982, pelo Centro Universitário em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Licenciado em Filosofia em 1978, Faculdade Dom Bosco de Filadélfia, em São João del Rei, Minas Gerais. Pós-graduado em Língua Portuguesa, Didática do Ensino Superior e Gestão de Pessoas. Centro Universitário em Barra Mansa, Rio de Janeiro, graduado pelo Instituto Haggai, conselheiro bíblico pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, São José dos Campos, São Paulo, mestre em Ministérios, ênfase em aconselhamento bíblico, Seminário Palavra da Vida, Atibaia, São Paulo. Uma ficha extensa, graduado, pastor, abençoado, e queremos desde já nós estar agradecendo pelo esse querido pastor que tem feito essa lição para a edificação da igreja. Desde já nosso sincero agradecimento. Então, irmão, deixando os maus hábitos. Mas antes vamos estar lendo aqui em Neemias 5, o texto proposto pelo nosso querido pastor Gerson Januário. Foi, porém, grande o clamor do povo. Neemias 5, 1, 9. Foi, porém, grande o clamor do povo, das suas mulheres, contra os judeus e seus irmãos. Verso 2. Porque havia quem dizia com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Verso 3. Também havia quem dizia as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, e empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Verso 4. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras, nossas vinhas. Verso 5. Agora, pois, a nossa carne é como carne dos nossos irmãos, nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitemos nossos filhos, nossas filhas, para serem servos, até alguma de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me enfadei. Verso 7. Considerei comigo, mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse, usura, tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Verso 8. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderei vossos irmãos,
e vender-se-ia a nós, então se calaram e não acharam que responder. Verso 9, e disse mais, não é bom que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do pobre, dos gentios e os nossos inimigos? Agradecemos que Deus possa estar abençoando a sua palavra em nossos corações. Irmão, eu quero começar esse estudo dessa semana com a seguinte pergunta, que está dentro do nosso estudo, para pensar agir. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da nossa vida, mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Será que nós conseguimos identificar? Segundo, precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldade. Fique firme, mantenha-se na direção certa. Então, é para nós ficar atentos e ficarmos firmes. Terceiro ponto, confronte os maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Então, nós devemos ter coragem e não hesitar para acabar com esses maus hábitos dentro das nossas igrejas, nós como igreja de modo geral. Diz assim o autor, o texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na sua restauração da nova comunidade de judaizantes do retorno do cativeiro. Então, eles estavam empenhados na reconstrução da cidade, dos muros, mas era necessário recursos para financiamento ali daquele recomeço. Mas houve um clamor por parte dos judeus e dos homens e das mulheres que relataram essa opressão que estava acontecendo naqueles dias, no retorno do cativeiro. Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus. Então, tudo isso ocorreu porque havia uma negligência, uma falta de cuidado, de atenção na lei de Deus. E muitas das vezes nós entramos em opressão porque nós negligenciamos a lei, a palavra de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social, direitos igualitários. Isso está em Êxodo 19, 24, o que não estava ocorrendo. Então, essa é a referência. Então, lá em Êxodo, nesse capítulo, fala exatamente sobre os direitos harmônicos para que a sociedade judaica, o país judaico, a nação, tivesse harmonia, paz, igualitário, que muitas das vezes falta na nossa sociedade. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direito e opressão desses irmãos israelitas. Define-se hábitos como interiorização de uma ação de forma natural até que ponto tornar-se uma atitude espontânea. Então, o que é um hábito? Uma inclinação por alguma ação, por alguma coisa que você faça, né? Os humanos são seres de costumes. Costume traz certa segurança por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que hábito é a contínua repetição de um ato que se torna uma regra, né? Nesse sentido, podemos adquirir bons e maus hábitos. Olha só. No caso do que está expresso em nosso texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos. Quais eram os maus hábitos deles, irmão? Eles estavam usando uma negligência que Deus já tinha ordenado que não teria pessoas necessitadas ali, porque não poria carga em cima das pessoas.
E o que ele estava fazendo? Ele estava emprestando dinheiro com usura, com juros. E isso estava pondo em desequilíbrio aquela sociedade. Podemos ver os perigos dos maus hábitos, a sua percussão na vida das pessoas. Primeiro ponto, o contexto, um grande desesperado clamor. Neemias estava realizando uma grande obra, foi o que ele falou. Não posso ir ao encontro de Sambalat porque não posso descer porque estou empenhado nessa grande obra. E realmente, Neemias estava realizando uma grande obra para o grande Deus da aliança. De repente ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Clamor de justiça, né? Neemias 5:1 diz: E foi, porém, um grande clamor o povo e das mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então, irmão oprimindo irmão, nação. Vamos supor que fosse brasileiro contra brasileiro, no caso aqui, judeus contra judeus. Não estava clamando contra os samaritanos, olha só, os inimigos deles. Os amonitas também, outra nação da antiguidade. Ou contra os árabes, que hoje tem até inimizade, os árabes e judeus. Desafortunadamente, clamava contra o seu próprio povo. Então, era um povo dentro oprimindo os seus irmãos. Os judeus estavam explorando seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. Então nós tínhamos ali 3 grupos de pessoas. E nós vamos falar aqui nesse estudo. O primeiro grupo havia aqueles que não possuíam terra. Então, era um grupo que não possuía terra, mas que precisavam de comida. Quantos hoje precisam do auxílio emergencial do governo, né? Por não estar tendo condição de trabalho. E já a crise já vinha antes também, não era só da agora dessa crise, né? Segundo grupo que era composto por proprietários de terra, que haviam hipotecado, pessoas que estavam passando por dificuldades, empresários talvez, as suas propriedades de terras estavam sendo hipotecadas. As suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. Olha só, né? Que ponto chegaram aquela nação, vendendo suas propriedades para os seus compatriotas para poder se alimentar. É uma triste realidade que estava acontecendo. O terceiro grupo, o grupo que se queixava dos impostos, eram muito altos e que eram obrigados a fazer empréstimo a fim de pagar. Hoje nós temos o imposto da gasolina, que é um dos mais caros. E hoje se cobra a redução desse imposto, porque a gasolina é o que transporta as nossas mercadorias, né, irmãos? Então, é muito taxativo e eu creio que pode ser feito mais barato, eu creio. Não sei a forma, se tivesse a forma já tinha dito, mas pode-se utilizar algum meio aí para abaixar esses produtos. Por sua vez, outro grupo era formado por judeus ricos, que escaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs. Hoje nós temos uma elite altamente rica aí, vou dizer, a elite mais rica para mim atualmente é os políticos, irmão. Não tem outra, porque eles políticos e outras autarquias aí, mas não vou entrar nesse campo de política não. O mau hábito de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Então, essa elite alta, além de explorar os seus irmãos mais pobres, estava causando um desequilíbrio entre o povo. Com efeito, todo o projeto da reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Então, o projeto daquela cidade, daquela nação ser restaurada, estava sendo posto em perigo por causa dos desequilíbrio financeiro que estava oprimindo aquele povo. Nessa circunstância, uma vez que Israel foi libertado do cativeiro egípcio, sua missão era refletir, em nome de Javé, em nome de Deus, o cuidado
ativo em favor das viúvas, órfãos, cativos, estrangeiros. Eu vou ler aqui o versículo proposto pelo pastor, que está em Êxodo 22. Êxodo 22, nós vamos investir um tempozinho aqui. 21, 24. E o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Ali nenhuma viúva, nem órfã afligireis. E se de alguma maneira o afligires, e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. O que estava acontecendo? Um clamor do povo. E Deus ouviu, né, através de Neemias, esse clamor. Era lei, aqui tem um subtítulo que é a lei acerca da imoralidade e idolatria. Quer dizer, era lei dentro de Israel. Então, irmãos, o que Neemias fez, o que estava fazendo é contra a vontade de Deus. Então, para nós refletirmos, será que nós estamos transgredindo a lei de Deus? O ato libertador de Javé implicaria numa expectativa prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. Êxodo 23, 9. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vos conheceis o coração do estrangeiro. Eles foram escravos, né? Lá no Egito. E fostes estrangeiro na terra do Egito. Então, o que eles aprenderam lá, foram afligidos, maltratados. Então, Deus não queria que eles fizessem a mesma coisa. Tinha que ser exemplo para as demais nações. Cuidar dos oprimidos. É importante saltar que o fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa da sua ascendência e derrota. Então, essa foi a causa da derrota de Israel ser levado cativo. O texto de 1 Reis, ele fala sobre isto. Quando o filho de Salomão herdou o reino, né? E eles foram lá chamar vamos dizer assim, um vassalo, né? Jeroboão, que já tinha sido deporto, e eles foram pedir ajuda a Jeroboão e para que orientasse o rei como deveria ser cobrados os impostos. Então, o juro estava sendo muito, os impostos estavam sendo muito alto lá naquela época do reinado. E ele pediu que pensasse e pediu que aliviasse o jugo. Isso está em 1 Reis, no capítulo 12. Então, o que aconteceu? Ele despediu Jeroboão e pediu que ele fosse orientar lá com os anciãos, e depois ele tomou outro conselho. Os anciãos falaram para tirar o jugo, o peso. Mas o que tinha sido acordado ali? Então, o que ele fez? Ele tomou e o jovem, depois ele foi aos jovens da sua época, e ele foi orientado que endurecesse mais. Se Salomão castigou de uma maneira, diz assim que seu pai, se meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Então você vê que ele foi mais duro. Então, ele devia tomar conselho com os idosos, com as pessoas que tinham mais discernimento. Ele foi aconselhar com aqueles mais da sua época, que não tinha muito compromisso. Então, mas isso já tinha vindo, já era uma coisa da parte de Deus, que o reino seria rasgado. E nós vimos esse cumprimento aqui. Então houve uma separação. As 10 tribos seguiram a Jeroboão e as 2 tribos seguiram Judá. E ficou 2 reinos, reino do norte e reino do sul. E nesse estudo mais adiante nós vamos ver. Então essa foi a causa, irmão, o que acontecia esse clamor. E
percebemos que o povo de Israel estava sob o regime de escravidão essa foi a causa que eles foram lá levados para cativo. Uma das causas. A escravidão do governo de Salomão, sendo uma das causas para a divisão do reino do norte. Israel composto de 10 tribos sob o comando de Jeroboão, olha, filho de Nabate. O sul, Judá, constituía por 2 tribos, governada por Roboão, filho de Salomão. Diante das tragédias registradas nos anais históricos do povo de Deus, que culminaram em divisão e perspectiva em cativeiro, o recomeço, o retorno à terra prometida deveria ser marcado por atitudes e hábitos diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. É o que ele não estava fazendo, está cobrando juro. No entanto, não é o que vemos, perpetua-se nesse contexto, hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos conclama a libertação de maus hábitos para vivermos em paz com Deus. Então, irmão, hoje na nossa sociedade tem muitos maus hábitos que a sociedade quer impor para as igrejas, e as igrejas muitas vezes não quer se afrouxa no cumprimento da palavra de Deus, e Deus permite muitas coisas para tentar trazer o povo à realidade. Com as pessoas, com nós mesmos. Que maus hábitos foram esses, né? Então, qual foram os maus hábitos? Nós vamos ver aqui no segundo ponto. Ganância e o apego excessivo ao dinheiro. Neemias 5:7. Neemias 5:7. Vamos ver aqui o verso 0. Considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então, irmão, nós vemos aqui que esse foi um dos motivos. A ganância e o apego ao dinheiro. Nós vivemos numa sociedade assim, capitalista, e muitas vezes até um capitalismo selvagem, né? Mas vamos lá. Os nobres magistrados dentro da comunidade judaica são acusados de maltratar o seu próprio povo. Desta feita, os perigos que nos rondava e ameaçava o recomeço. Porque eles estavam impedindo. Como que você, endividado, vai ajudar na obra a reconstruir, né? Não adivinha apenas de fora, mas também do meio do seu povo. Observe que em Neemias 5:3 também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fonte. Então, o objetivo aqui. O povo reclama. Nós tivemos que hipotecar nossas terras, uma referência ao risco de falência, por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos cobrados pelos persas. Então, eles foram subjugados pelos persas, pelos babilônios, sob a chancela dos nobres magistrados judeus, motivados pelo egocentrismo. Eu tive aqui, o que é egocentrismo? Qualidade, condição de egoísmo. Pessoas egoístas, né, irmãos? Então nós vamos ver aqui o egoísmo pela ganância. A ganância estava corroendo a democracia, a liberdade de paz que havia entre eles. Que a lei de Moisés previa que no 50º ano, então, irmão, havia no 50º ano, quando chegasse esse 50º ano, toda a dívida seria perdoada. E nós vamos ver isso tem um nome disso, no ano de jubileu, era o ano de jubileu, botei aqui, né? Que está lá em Levítico 25, 8, 13. E quando chegasse nesse tempo, no ano de jubileu, seria perdoada as dívidas, tudo que a pessoa, e restituída também para eles, né? Olha que lei maravilhosa, né, irmão? Nós falamos da lei, mas a lei era boa, irmão. Pensa só, se as pessoas cumprissem a lei. Então, todas as dívidas teriam que ser perdoadas, terra deveria ser restituída e seus proprietários originários, todos os escravos deveriam ser libertos. Que beleza, né? Que lei maravilhosa. Levítico 25, do 8 a 13. Depois os irmãos podem ler esses versículos.
Nessa perspectiva, podemos pensar nos maus atos que destroem vidas, famílias e traz adoecimento físico, social, psíquico, espiritual em qualquer situação que são exercidas. Irmão, algo semelhante em nossos dias, pessoas tendo problemas psíquicos porque estão presas sem atividade. É muita opressão, irmão, que estamos fazendo em cima da população. Meu hábito é uma questão que nasce no coração, portanto subjetivo, segundo Provérbios 4, 20 e 23. O coração é o centro da orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. E no coração que são produzidos pensamentos, sentimentos, escolhas. Então, irmãos, não devemos ter esses pensamentos ruins. Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, então quando nós entramos em desarmonia com os pensamentos de Deus, com a maneira de Deus pensar, oprimindo os irmãos, caluniando, enfim. Irmão, se você entra na rede social, os vídeos que às vezes só para ter conhecimento, você ouve cada coisa estarrecedora, vou dizer assim. Nós devemos usar a mídia para o bem, para falar do Evangelho, da palavra de Deus. Fala assim, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, ganância, segregação do indivíduo, motivado por interesses escusos e gananciosos. Então, botei aqui segregação, afastamento. Então, as pessoas se agregar, se afastar. Separação, segregação. E escuso, que se encontra escondido, oculto. Não devemos ter essas maneira escondida, gananciosa, porque acredito que seja assim, porque o que é mal vem do coração. Nós devemos ter coisas boas. Isso está em Mateus 19. Nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação. Olha só, irmão. Então, o que a gente estava fazendo? O apego, a usura. Porque os poderosos ricos estavam expolindo, roubando, sendo fraudulentos ou violentos também. Sabe quando a pessoa tem um tipo de pessoa que empresta dinheiro, mas se a pessoa não paga, não estou lembrando aqui, ele vai lá e tortura a pessoa, arranca dedo, orelha. Isso é usura, irmão. Isso é maldade do coração. Então, os ricos estavam expolindo, escravizando, olha só, tornando toda uma sociedade subjugada. Se você não tinha dinheiro, se tornava um escravo. Escravo é a mesma coisa que estava fazendo lá no Egito. O Egito estava fazendo com eles, e Deus não queria isso. Sem poder de reação. A demonstração clara desse pecado ficou evidente, podendo ver em várias referências à palavra de Deus. Por exemplo, em Isaías 5:8. Vamos ver aqui Isaías, irmão, rapidinho aqui. Isaías 5:8. Que diz assim, ó: ai dos que ajuntam casa e casa, reúne herdade e herdade, até que não haja mais lugar. O cara quer tomar conta de um quarteirão, irmão. A inveja, né? A ganância, né? E fiquem como únicos moradores no meio da terra. Olha só. Então, e também Amós, Isaías 5:8, e Amós, profeta Amós. Vamos ler o profeta Amós, que muitas das vezes nós falamos um pouquinho sobre Amós, né? Deixa eu ver aqui. Não. Tomar um tempinho aqui, irmão. Mas eu quero ver aqui. Amós. Encontrei aqui rapidinho. Amós 6:4. Esse versículo é importante, por isso que eu quero falar com os irmãos. 6:4. Que dormis em cama de marfim. Quantas pessoas andam no luxo e se estende sobre os seus leitos,
comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. O que o profeta está falando? As pessoas não ligam para os seus semelhantes, explora a pobreza do próximo, entendeu? Tem gente explorando a pobreza, a desgraça alheia. Então, irmão, as orientações contra as injustiças provenientes da usura. Astuciosamente, entretanto, os nobres aproveitaram-se da oportunidade da tremenda crise econômica. Os irmãos lembram que no início da pandemia, desse vírus aí, as pessoas, quando falaram em álcool gel, produtos de limpeza, aumentaram seus produtos, houve briga nos mercados. Então, irmão, isso tudo mostra como nós estamos muito distantes da vontade de Deus. Tremenda crise econômica e os seus patriotas para enriquecer. É um enriquecimento, irmão, ilícito, que não pensa no semelhante. É meu, meu, meu. As pessoas estão pensando assim. E hoje a pessoa não está podendo trabalhar, não está podendo fazer muitas coisas. Eles ainda não pararam para a realidade do que Deus está nos trazendo, a realidade, com um ensinamento pedagógico da parte de Deus, para que nós aprendamos a compartilhar não só o amor, a necessidade das pessoas que estão aí. Ver que não é só você que está nesse mundo, que você é importante. Tem mais pessoas mais importantes ao seu lado. Neemias 5:3 vai falar isso. Também havia quem dizia as nossas terras, nossas vidas. Então, irmão, certamente existe muitos oportunistas para abusar da fragilidade das pessoas, mas os servos de Deus não devem estar entre eles. Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso de maus hábitos. Neemias 5:5. Então diz assim: agora, pois a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas, para seres até alguma de nossas filhas são tão sujeitos que já não estão no poder das nossas mãos. Outros têm as nossas terras e as nossas vidas. Irmão, a pobreza chegou a um tal ponto, a crise, e as pessoas, o semelhante não estava nem respeitando, estava tomando as filhas para ser escrava, para trabalhar em escravidão. Mas eu quero falar aqui uma coisa por que Deus chamou a atenção também para isso. No versículo 9 disse mais: não é bom que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Nós não devemos andar no temor de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia, cumprir, não somente ler, mas cumprir. E ele diz assim: não deveis andar no temor, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos, e os nossos inimigos. Então, diante deles, os amonitas, os árabes, e tantos outros povos que estavam ali ao redor, que eram inimigos samaritanos, até na época de Jesus eles estavam em conflito, os samaritanos e os judeus. Deus queria dizer que eles tinham que ser luz para aquela terra. E por isso que Deus estava também chamando, nós devemos ser luz para o mundo. Os pobres estavam perdendo seus bens por conta dos juros exorbitantes, gerando miséria, porque o povo entregou seus bens, suas propriedades, suas casas, até seus filhos. Nada muito diferente dos dias atuais. É verdade, irmão. Nada, o povo ainda não aprendeu que Deus sempre está tentando mostrar que não devemos fazer essas práticas, os maus hábitos, a ganância, o ódio. A ganância financeira tem criado no mundo um sistema econômico turbulento, desesperadamente injusto. Então, irmãos, nós temos que repensar nossa maneira de ver. Neemias e o confronto das injustiças. Ponto 3. Então nós falamos no contexto um grande desespero. E agora nós vamos falar sobre
Ponto 2, escreveu ponto 2. A ganância, o apego excessivo ao dinheiro, Neemias 5:7. Agora nós vamos falar Neemias e o confronto da justiça, quando Neemias confrontou. É muito doloroso enfrentar da própria casa, irmãos contra irmãos. Neemias interveio, depois de analisar juntamente com o povo o confronto dos nobres e oficiais. Há momento que o líder deve confrontar. Então Neemias foi uma peça principal. Do modo incisivo, os maus atos liderados, a atitude de Neemias diante desse grande problema que foi a demonstração de como o líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram resposta. Isso está no versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente. Eles foram vendidos lá para a Babilônia. Segundo as nossas posses, e vós outras vezes vendereis vossos irmãos, e venderia ainda nós. Então se calaram e não acharam. Não tiveram como responder. Eles estavam erradíssimos. Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles. Então, irmão, nós devemos apelar para a nossa consciência, melhorar os nossos hábitos. Como que nós estamos lidando nesse mundo com as pessoas? Apelando à consciência de Deus, apelou para o amor dos judeus, lembrando-se de que estava roubando dos próprios irmãos. Apelou aos judeus que observassem a palavra de Deus. Então, irmãos, devemos sempre estar sendo pautados pela palavra de Deus, pela palavra, a Bíblia, que é a nossa prática e regra de fé. Aqui eles usavam a Torá, que são os mandamentos de Moisés. Pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juro uns dos outros. Neemias lembrou os seus compatriotas do propósito redentores de Deus para Israel. Isso aqui, irmão, está implicando diretamente na salvação. Foi o que eu falei. Seria a luz para as nações. Neemias mostrou um mau hábito, consequentemente, um mau testemunho de Israel. Mau testemunho, irmão. Eles não estavam dando testemunho do grande Deus misericordioso, que é o Deus Javé. Diante de seus vizinhos gentios, foi o versículo ali, 5:9. Deus chamou Israel para ser luz para os gentios. Isaías, vamos lá, profeta Isaías, novamente, vamos voltar aqui, o profeta Isaías. Olha só o que vai dizer. Isaías 42:6 diz, 42:6. Eu, o Senhor Javé, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, e te guardarei, te darei por conserto, povo e para a luz dos gentios. Então, irmão, Israel tinha que ser essa luz. Então, luz para os gentios. E, no mesmo livro, Isaías 49:6. E disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer guardados de Israel, também te dei para a luz do gentio, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E ela veio através de Jesus, o servo dele que mostrou a luz ao mundo. O testemunho do povo estava muito aquém daquilo que deveria ser. Maus hábitos sempre gerarão mau testemunho. Então, os maus hábitos que nós temos entre nós devem ser abolidos, porque eles trazem mau testemunho. Neemias repreendeu o mau hábito, foi quebrado, estabelecendo a paz. Havia paz agora entre povo e Deus. Quero concluir essa lição e já agradecendo também aos amigos e irmãos, e depois vou estar fazendo o encerramento com a oração. Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema. Ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. É o que nós precisamos. A igreja precisa ter sensibilidade para identificar aonde nós podemos ser luz. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar os maus hábitos e tem nos impedido de ser
uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas. Sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencê-los. Que nós possamos, em nome de Jesus, vencer esses maus hábitos. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco e inscreva-se no nosso canal, faça o seu comentário e dê o seu like, seu dislike, fique à vontade. Vou estar orando agora, agradecendo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja, de um modo geral. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse momento que nós temos na Escola Bíblica Dominical, esse momento que nós estudamos a sua palavra. Quero pedir pelos meus amigos e irmãos, todos aqueles que ouvirão a tua palavra através desse vídeo, possa ser um instrumento de edificação para a sua vida, para a sua casa, aonde ele estiver, que ele seja luz. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, mais uma vez, obrigado por tudo. Fique com Deus. Amém.